Gente, eu falei que ia ficando um pouco mais complexo, mas vai sendo menos cobrado também. A inibição incompetitiva ou a mista, elas são pouco discutidas, tá? Mas eu vi que está nos slides de alguns dos professores, então é importante falar. Tem um vídeo para vocês olharem, mas não se preocupem em entender isso aqui a fundo, sem entender antes a inibição competitiva e a não competitiva, porque aquelas são as que mais caem e vai precisar para entender essa aqui, tá? Na inibição incompetitiva, é parecida com a não competitiva no sentido de que o inibidor ele vai se ligar a um sítio de ligação diferente do sítio ativo. Só que ele faz isso depois, a diferença é que ele faz isso depois que o substrato se ligou à enzima. Então o substrato se ligou à enzima e antes dele se soltar na forma de produto, o inibidor incompetitivo se liga e impede a formação do produto. Ele impede a formação do produto. Então acaba causando como se eu tivesse menos enzimas, né? Porque a enzima ela fica inativada, ela não vai conseguir atuar. Não é questão de probabilidade de encontrar com o substrato. Ela vai encontrar com o substrato, mas antes de soltar o substrato, ela vai encontrar com o inibidor incompetitivo e não vai conseguir liberar o produto. De outra forma, está mostrando aqui, né? O enzima e o substrato se ligam, formam um complexo enzima-substrato, e aí pode tanto ligar para o produto, mas se encontrar com o inibidor, vai encontrar com o inibidor. É reversível, né? Mas uma parcela da eficiência da enzima vai ser perdida, porque uma parte vai ficar atendendo aqui para esse complexo enzima-substrato-inibidor. Tá? Então aqui parecido, né? Mostrando aqui o sítio ativo da reação da enzima. Aqui um outro sítio de ligação. Então, primeiro o substrato se liga ao sítio ativo e depois o inibidor se liga nesse outro sítio de ligação e impede a formação do produto. Olhando aqui para baixo, a gente tem um tipo de competição de inibição mista, onde é muito parecido. Ele se liga num outro sítio de ligação, né? Mas ele pode fazer isso tanto antes da, da enzima se ligar ao substrato e aí afeta a ligação da enzima com o substrato, tá? Então, é, parece com um inibidor não competitivo nesse sentido. Mas também pode acontecer como um inibidor incompetitivo, onde ele se liga depois da enzima se ligar ao substrato, né, o substrato se ligar à enzima, e aí ele faz essa inibição incompetitiva que a gente acabou de falar. Então aqui está representado, né, um esquemático. Aqui a enzima ela pode se ligar ao substrato e depois o inibidor se ligar, e forma um complexo enzima, substrato e inibidor. Ou pode se ligar ao inibidor e depois se ligar ao substrato. Gente, isso aqui é um pouco mais complexo e faz mais sentido quando a gente olha o que acontece com a velocidade da reação dos experimentos e entende matematicamente também aquelas equações, como é que elas vão sendo alteradas com esses tipos diferentes de inibição. Mas isso é bem mais complexo do que costuma ser cobrado na nossa disciplina, tá? Nem na prova de monitoria chega nesse nível. Então, bastaria saber que no tipo de inibição, tanto na incompetitiva quanto na mista, você tem uma alteração dos dois parâmetros, tanto do km quanto das velocidades máximas. Então, observa que eu alterei a velocidade máxima diferente da inibição não competitiva. Vou voltar lá rapidinho. Inibição não competitiva. Eu alterava a velocidade máxima, mas meu km não mudava. Né? Mudava metade da velocidade máxima. Claro, mudei a velocidade máxima, vai mudar metade dela. Mas a concentração de substrato na qual eu atinjo essa metade, ela não mudava. Já na inibição incompetitiva, ou mista, você altera a velocidade máxima e altera também o km. Isso que vai precisar saber, tá? Não precisa se preocupar mais do que isso. Então, aqui só para ver, na outra forma aqui de gráfico, né? Tá aqui o gráfico do linear, duplo recíproco, e a gente pode ver que tanto a velocidade máxima, ó, ela não está mais no mesmo valor, né? Ela foi deslocada aqui do eixo. Perdão. Eles estão se encontrando fora do eixo. Então isso significa que a velocidade máxima aqui, ela é aqui, ela está cruzando o eixo em diferentes pontos. Então cada um está com uma velocidade máxima diferente. Né? Vendo que as três retas elas estão se cruzando fora do eixo, eu sei que no eixo elas vão estar com valores diferentes.
Então, um sobre velocidade máxima aqui é diferente de um sobre velocidade máxima dessa outra e um sobre velocidade máxima dessa outra. Da mesma forma, o km, que é onde a reta cai lá no eixo x, toca o eixo x, também está sendo mudado para cada uma, tá? Então, acho que é isso. Uma outra forma de ver, mas menos importante assim do que as outras, no sentido de ser cobrado, né? Isso aqui acontece bastante, mas na vida, né, real, mas não, a gente não consegue discutir com muita profundidade os mecanismos. Tá bom, gente? Era isso.